Boa tarde, meu povo! Boa noite para quem está aqui agora com a gente, porque nós passamos por umas turbulências de técnicas e algumas pessoas estavam esperando às 17 horas. Nós fizemos todo o podcast e o podcast, por alguma razão, bugou e nós perdemos tudo que estava aqui. Porém, nós acreditamos e nós estamos aqui para fazer de novo o podcast. Top? Top! Nós estamos aqui com um convidado muito especial, Dr. Flávio Esteves, advogado, que eu conheci aqui em São José dos Campos, e nós vamos falar aqui sobre a trajetória dele dentro do digital, sendo início no escritório jurídico, assim como quase todos os advogados do Brasil, e a migração dele para frentes do digital. Certo? Certo. Muito obrigado pela sua presença, Flavião. Prazer enorme estar aqui contigo, Pedro. Novamente. Novamente. Vai ser provavelmente o podcast da quinta série mais assistido aqui dos advogados, porque o Flavião é um cara muito massa e aconteceu o que aconteceu agora há pouco, então pode ser que seja mais divertido ainda. Eu espero que seja mais legal. Mas foi animal o outro, pra nós pelo menos. Ah, eu achei ótimo. Quem não assistiu, fazer o quê? Tinha que estar aqui. Tinha que estar aqui. Top demais. Flavião, primeira pergunta que eu sempre faço aqui é como que você entrou pro digital? Beleza, Pedro, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que pensar essa palavra digital, porque hoje em dia, né, falam digital como sendo só o mercado de venda por meios digitais, mas digital, se você for para pensar, é muito mais amplo. Uhum. Então, assim, o que eu vejo meu escritório era um escritório completamente analógico, a gente, assim, fazia tudo movimentando pastas, então todo o processo, a gente imprimia as petições, a gente tinha tudo impresso em papel, tudo guardado numa pasta suspensa e a pasta suspensa num arquivo de aço, cada cliente, cada processo. E aí, veio uma tal de pandemia que virou nossa vida de pernas pro ar, né? Antes da pandemia já vinha vindo ali uma pressão para que houvesse uma digitalização e uma modernização da advocacia e do nosso escritório, porque os processos se tornaram digitais, tá? Foram se tornando ao longo dos anos, né? Só que a gente ainda resistia muito, mas com a pandemia não teve como, Pedro. A pandemia veio arregaçar todo mundo e tudo, e aí não teve jeito. A gente se viu de repente em lockdown, trabalhando em home office, e a gente teve que virtualizar tudo, certo? Contratamos um prestador de serviço, um cara que foi lá, nos auxiliou a mudar os nossos processos e procedimentos internos para realmente tornar tudo viável, né? De uma forma digital, né? Virtual. E aí isso foi foi um romper, sabe, pra gente. Foi uma mudança de mentalidade. E nós, então, a partir da pandemia, começamos a mudar muita coisa no nosso escritório. Por exemplo, nós fazíamos as reuniões todas assim, no presencial. Então, por exemplo, às vezes uma reunião com um cliente em potencial, a gente chegava a viajar para ir até o cliente, ou ele viajava para vir ao nosso escritório, entende? E aí isso mudou, porque agora a maior parte das nossas reuniões são virtuais, né? A gente hoje tem um sistema de gestão do escritório, que é um programa digital, enfim, que faz todo esse acompanhamento. Eu tenho colaboradores que conseguem acompanhar ali os processos pelo celular e, enfim, fazer as movimentações pelo celular. Então, assim, a gente modernizou bastante. Então, isso foi o início, né, dessa mudança que você me perguntou. Mas foi só o início, né? Aí as coisas foram se desenrolando. Isso foi na pandemia. Pandemia ali de 2020, 2020... 2020, né? 2020 que houve esse romper. E o escritório já eu imagino, porque foi em março de 2020 o que aconteceu.
No mesmo ano já estava tudo resolvido, né? Foi no muito mesmo acelerado tudo ali. Sim, sim. Poucos meses depois a gente já estava com tudo isso modificado. Só que daí isso dá um start em outras coisas. Veja, eu nunca tinha tido colaboradores em home office. A partir da pandemia eu passei a ter. Com isso, me possibilitou, por exemplo, ter colaboradores em qualquer canto do país. Hoje eu tenho a maior parte da minha equipe trabalhando em home office. Ou quase, né? Não a maior parte, mas quase isso. Uma boa parte da minha equipe está em home office. Ou seja, trabalha à distância. Eu estou com um processo de seleção, por exemplo, tramitando, né? Inclusive, se você é estudante de direito, está no 4º ano, manda o currículo para a gente, se quiser aprender o direito, que a gente está fazendo mais um processo seletivo lá na Campiúdo Esteves. Mas aí a gente passou a fazer processo seletivo, por exemplo, para pessoas do Brasil inteiro. Nós podemos ter estagiários de qualquer faculdade, de qualquer canto desse país. Isso, pra gente, foi assim, uma modernização muito grande. Sim. E aí você fala, pô, mas isso não é exatamente digital. Não, mas isso foi a quebra de paradigmas. E foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. Sim, mas tem a ver também, porque o digital, basicamente, a atenção das pessoas estão na tela hoje. A atenção de todo mundo está na tela do celular. E os cursos que são comprados hoje são assistidos pela tela. Então, de certa forma, é uma troca de dados via internet que também permite velocidade de coisas. Pessoas assistem cursos em outras cidades que hoje também não poderiam, que antigamente não poderiam assistir. Então tem, obviamente, link com essa revolução digital. Sim, sim. A gente, por exemplo, hoje consegue atender clientes do Brasil inteiro por conta disso, por conta dessa estruturação, né, digital. E uma coisa que, né, na sequência aconteceu, Pedro, é que eu, desde o meu 1º ano de advocacia, eu tenho estagiários. E assim, eu realmente fui pegando a manha nisso, de orientar estagiários, treinar. E aí eu pego os estudantes virgem, casto puro e besta, sabe? Assim, que não tem nenhuma experiência, não sabe nada da advocacia na prática. E eu treino eles, eu oriento eles e transformo eles em pitbulls raivosos. Bons de conversa. Monstros, entendeu? Prontos realmente para advogar. E eu fazia isso no presencial, no escritório. Só que daí eu sempre ouvia, né? Quando eu treinava esses estagiários, eu ouvia: ô, doutor, você não pensa em dar aula? Ah, doutor, você deveria dar aula. Eu sempre dizia: pô, não rola, porque o tempo para dar aula, eu não consigo dedicar esse tempo, porque a remuneração que eu vou ter, infelizmente, não vai... Como professor. Não vai cobrir. E aí, um pouco antes da pandemia, eu comecei a pensar em, eventualmente, fazer algo digital. Só que quando veio a pandemia, daí sim veio a mudança, porque daí tudo começou a ser digital, os cursos todos foram para esse tipo de plataforma. E aí eu realmente vi como possibilidade fazer isso. Então, junto com essa digitalização do meu escritório, começou também a minha ideia concreta de ter um curso que prepara estudantes e recém-formados, né, para serem advogados. E aí eu comecei a trabalhar essa ideia para ter esse produto, esse infoproduto. Só que eu dei aquela procrastinada básica, né? Assim. E aí só em 2023, quando eu tive um outro baque ali, uma outra avalanche que aconteceu conosco no escritório, é que realmente saiu do papel o projeto. O que aconteceu no 2023 que você tinha deixado 3 anos ali engavetado um projeto e, apesar de achar interessante, as pessoas estarem te pedindo para você ser professor, você entendeu que o gravado funcionaria, você conseguiria resolver o assunto com um vídeo gravado e também receberia por isso de uma forma diferente, mas também não colocou em prática. E aí, o que aconteceu em 2023 que te falou, vai? Você sabe, né? Tem coisa que só vai quando a água bate, né, no queixo, né? Bateu no queixo, daí o nego sai nadando. Então, a equipe do meu escritório não é muito grande. Nós normalmente funcionamos ali com umas 10 pessoas. E o que aconteceu? Chegou em meados ali de 2023,
por uma fatalidade, conjuntura, coincidência, 3 colaboradores saíram fora do meu escritório. Um recebeu uma proposta de uma Big Four, foi trabalhar numa dessas empresas de auditoria, né? 2 receberam proposta de grandes escritórios também, tal. E aí acabei, né, perdendo essa mão de obra. E o que tinha acontecido? Naquele ano, por alguma razão, eu não tinha feito processo de seleção de estagiários no primeiro semestre. E eu não gosto de futebol, sabe, Pedro? Eu sou péssimo em futebol. Eu acho que eu nasci com 2 pernas esquerdas. Então, assim, você chutar a bola pra mim, eu desvio dela pra não passar vergonha. Mas eu comparo ali o meu time como se fosse um time de futebol. Eu costumo fazer esse tipo de analogia, assim, quando eu me refiro à equipe. Então, eu encaro, por exemplo, os estagiários que estão iniciando como se fossem a zaga. E aí o pessoal que já está há mais tempo, estagiário que está há mais tempo, e os assistentes jurídicos, eles são ali o meio de campo. E os associados e os sócios são como se fosse o ataque. Então eu faço esse tipo de referência. E nessa conjuntura eu fiquei sem zaga. E aí saíram 3 ali do meu meio de campo e eu fiquei completamente perdido, porque, sabe, bagunçou meu campo, né? Meu time ali pra caramba. Então o que aconteceu? Eu precisei recuar, tanto eu quanto meus sócios, associados, nós precisamos fazer trabalho que a princípio seria estagiário que faria, os assistentes jurídicos fariam. A gente teve que deitar o cabelo mesmo no operacional. Cobrar escanteio e cabecear. E assim, eu já hoje quase não fico no operacional. Eu tô muito mais no estratégico do escritório. Mas eu tive que voltar pro operacional com força ali durante um tempo. Só que eu precisava fazer isso durante o dia. Mas eu não poderia ficar só fazendo isso porque eu iria continuar na mesma situação. Eu precisava selecionar, contratar e treinar novos estagiários para que eles o quanto antes pudessem chegar no nível que eu queria, que era aquele meio de campo. E aí, para isso, Pedro, eu precisava treinar esse pessoal à noite. Mas não dava para levar para casa, né? Porque, assim, por razões de legislação trabalhista, você não pode levar os empregados para casa, os colaboradores para casa para treiná-los. Ficaria meio esquisito. Então, assim, eu precisava treiná-los num horário que eu não poderia estar com eles. Então, o que eu fazia? Durante o dia, eu trabalhava para arregaçar no escritório, trabalhava ali no operacional mesmo, para fazer a coisa continuar funcionando. À noite, eu ia para casa e gravava que nem um maluco. E eu gravei muita aula, cara, muita aula em pouco tempo, sabe? Em pouco tempo, coisa de um mês eu gravei praticamente todo o treinamento e eu gravava aulas para eles assistirem no dia seguinte. E aí no dia seguinte eu soltava as aulas para eles assistirem e dava algumas orientações e tal, e aí eles davam feedback de exercícios que eu passava e tal. À noite eu ia lá e gravava de novo pro outro dia. Então foi loucura. Chegou, por exemplo, eu gravava final de semana para poder ter material para semana, porque nem à noite às vezes não dava para gravar todas as aulas que precisava pro dia seguinte, porque afinal de contas eles tinham 6 horas de estágio no dia seguinte. Se eu fosse chegar em casa e gravar 6 horas depois da minha jornada de trabalho, pô, eu não ia dormir, não ia tomar banho, não ia comer, né? Não ia e já tinha que estar lá no outro dia de novo. No outro dia de novo. Então eu gravava coisa de 3 a 4 horas. Foi insano. Foi insano. E, assim, ia também improvisando ali com, né, exercícios e tal. E no final de semana eu arregaçava de gravar. Cheguei a gravar 12 horas e tal, pra poder ter material pra eles para durante a semana. Então, isso, quando eu tava fazendo essa loucura, tava nessa correria por conta do escritório pra treinar, eu falei, pera lá. Pombas, isso daqui que eu tô fazendo, eu poderia já ajustar isso para ser o meu infoproduto. Dá para eu fazer alguns ajustes aqui e isso se tornar o meu infoproduto. Porque o meu infoproduto é focado justamente nessa expertise que eu tenho dentro do escritório de treinar estagiários ou recém-formados que não têm experiência na advocacia para se tornarem advogados hábeis a trabalhar.
Então, exatamente isso, meu infoproduto. E nesse caso era uma dor que você tinha, que é no meu caso, por exemplo, né, aqui do Network do Digital, do evento aqui em São José dos Campos. Estamos aqui, só para contextualizar, estamos aqui em São José dos Campos, São Paulo, e aqui nós temos um movimento, um evento que acontece todas as últimas terças-feiras do mês. Muito bacana. Muito bacana, boa. Tô falando isso para contextualizar uma coisa. Esse evento começou em setembro de 2024. Por que ele existiu? Porque eu me mudei no ano passado para cá, para São José dos Campos, lançando experts. E os experts eram de fora de São Paulo, eu morava em São Paulo, me mudei para cá, para São José, não conhecia ninguém. E aí eu me vi com o mesmo assunto que você. Eu queria resolver um problema meu, que era não conheço ninguém. E eu quero me conectar com essas pessoas. Ao invés de ser um a um, eu já tinha expertise em fazer evento, eu criei o meu próprio evento para resolver o meu próprio problema. E hoje ele é muito maior que eu, já tem muito maior. Sim. Mas ele veio de um problema que eu tinha, que é o seu caso. Você também começou o seu produto a partir de uma necessidade própria. Uma necessidade própria, exato. E funcionou, porque assim, em cerca de um mês eu já estava com o treinamento da minha equipe pronto, digital, e eles foram realmente, né, se desenvolvendo ali com aquele treinamento. E a partir de então, eu comecei a adaptar e ajustar para poder ter um infoproduto. Uhum. E aí, mais ou menos em outubro, se não me engano, eu já estava com o produto pronto. Eu procurei um gestor de tráfego, uma gestora de mídias sociais, e aí formei com eles ali um triunvirato para poder fazer o lançamento. Só que aí começam os meus erros, né? Assim, né? Eu não sou muito humilde, né? Assim, eu tento, mas não sou muito. Mas é o que eu costumo dizer. A hora que eu me tornar humilde, eu me torno perfeito. Mas por enquanto, eu ainda não sou muito humilde. Então, eu não tive a humildade de reconhecer que eu não conhecia desse mercado, entendeu? Do digital. E que eu precisaria buscar pessoas realmente que entendessem e tal. Então, eu não tinha alguém ali como sendo um coprodutor ou um lançador. Um estrategista. Um estrategista. Uhum. E aí o que aconteceu? O estrategista era eu, com o gestor de tráfego e a gestora de mídias sociais. Ou seja, a gente foi fazendo um Frankenstein, né? Uhum. A gente foi fazendo um Frankenstein. E aí fizemos, né, divulgação, ou fizemos todo um trabalho para ampliar minha visibilidade nas redes no final do ano de 2023. Em janeiro de 2024 entramos com anúncio para o evento que ia ser no dia 1º de fevereiro de 2024. Só que aí, Pedro, não cai para trás não, hein? O evento que eu fiz, ele era tão somente, não era, porque eu não fiz, eu não vi o que os outros faziam, eu não me preocupei em pedir conselho nem nada, eu só quis fazer da minha cabeça. Uhum. Então, assim, eu não quis fazer aquela coisa de 3, 4 aulas gratuitas e aí depois você faz o pitch de venda no final. Não. Eu chamei as pessoas para um evento online, que nada mais era do que eu apresentar o que era meu produto e falar o preço. Muito bom. Podia ser assim. Eu chamei as pessoas direto pro pitch de vendas. Cara, podia ser assim todos os lançamentos. Vem aqui, eu vou te vender. Às 17 horas, às 19 horas, vem aqui que eu vou te vender. E todo mundo vem e compra. Ia ser lindo. Seria lindo, né? seria lindo. Então, cara, mas assim, o mais esquisito é que eu vendi. Eu fiz esse Frankenstein, fiz esse negócio assim, todo de qualquer jeito e, né, assim, sem seguir as metodologias que o pessoal usa. E mesmo assim a gente conseguiu alguns resultados que o pessoal, né, que eu hoje conheço, né, através de você, muitos deles, falam que foram resultados até bem interessantes, bem razoáveis, né, que eu consegui uma lista de lead, desses 100% de leads, eu consegui colocar no evento 10% dos leads e eu vendi para 2% da lista total, da lista original. Ou seja, eu vendi para 20% dos que estiveram presentes. Uhum. Então, assim,
muito inferior ao que eu esperava, com certeza. Com certeza. Mas o pessoal do digital fala que isso validou o produto, que isso foi realmente assim, um sucesso, considerando o Frankenstein que eu fiz, né? O fato de ter feito as coisas assim sem uma fórmula, né? Mas isso me deu um baque, aí eu dei uma segurada, porque eu percebi. Foi ali que eu percebi que eu tinha que ser mais humilde, tinha que procurar saber como que as coisas funcionavam nesse ramo, né? E aí eu comecei, foi mais ou menos, né? Foi uns meses depois que um cara muito doido veio para São José e tal, e aí resolveu fazer um network do digital e de repente me chamou no WhatsApp e me convidou. Eu falei, cara, que doideira, vou lá para ver qual é que é. E foi quando eu estive no seu primeiro evento e conheci gente ali bacana pra caramba, com quem temos mais contato hoje em dia aí. O Calil, por exemplo, né? Calil, excelente. Monstro. Top, Calil. Gente boa demais. E outros, né, que a gente conheceu e que ao longo desse tempo foram ali dando alguns insights, sugestões e me corrigindo em algumas coisas, entendeu? E aí eu fui realmente vendo que a coisa tinha que ser de uma forma diferente. E aí agora a gente tá trabalhando para poder lançar esse produto de uma outra forma, né? Não como lançamento, mas talvez aí no perpétuo, de uma forma diferente. O produto ficou muito grande, então até estava conversando com o Felipe, né? Que também, pô, gente boníssima. E aí saiu ali a ideia de picotar, fazer produtos menores, mais pontuais, porque é uma demanda do público. Entende? Eu posso ver as coisas de uma forma diferente. Eu penso que as coisas têm que ser mais inteiras. Mas o público tem demandas mais pontuais. Então precisa atender isso. Até porque ao atender esse público de forma pontual, você vai ganhando credibilidade com ele, vai se conectando com ele e você acaba tendo como, eventualmente, dar um suporte maior numa coisa mais ampla. Total. Os seus alunos, eles podem comprar a qualquer momento, eu digo, ele tem uma janela, né, o seu aluno, ele tem uma janela entre estar, por exemplo, no 4º ano até formar, logo que formou. O meu produto ele faz sentido para alunos a partir do 3º ano, mas no ideal seria a partir do 4º, mas já a partir do 3º já faz sentido, e até 1 ano depois de formado é o ideal, ou 2 anos ainda faz sentido. Mas que isso não faria tanto sentido. A não ser, é claro, uma pessoa que terminou a faculdade ou por conta de um emprego, ou por conta de um serviço público, a pessoa não iniciou na carreira como advogado, e aí depois de 10, 20 anos ela quer iniciar. Aí mas faz sentido. Mas aí não é regra, né? Aí é exceção. Mas daí é a pessoa que ela não é recém-formada, mas é como se fosse. E nos meses, janeiro, fevereiro, todos os meses é possível ela comprar? Sim, sim. É claro, né? Eu descobri hoje aqui com você que o link que tá na bio tá com um probleminha. Vou ter que ver por que não tá funcionando direito. Mas, sim, fica disponível. Ela mesma, a pessoa tem interesse em qualquer momento do ano. O seu cliente ideal, o seu aluno ideal, ele a qualquer momento do ano ele pode... A qualquer momento. Porque, na verdade, qual que é o foco desse meu infoproduto? É auxiliar o estudante ou recém-formado que não tem experiência para que ele se torne alguém capaz de atuar na profissão. Entende? Mas assim, na parte prática, porque as faculdades elas ensinam a teoria e só com a teoria o sujeito não vai fazer a coisa acontecer. Entende? Então é uma pegada muito prática, muito realista, entende? E
a transformação que a gente faz, né? Alunos eu não tive tantos, né? Alunos mesmo do infoproduto não tive tantos. Só que o meu infoproduto, ele nada mais é do que o treinamento que eu dou para os meus colaboradores. Sim. E eu tenho colaboradores desde o primeiro ano da minha advocacia. Eu tô com mais de 20 anos de carreira. Eu já treinei muita gente. Muita gente. Então eu já acompanhei muita gente, fiz muita gente passar por essa transformação. O povo chega lá completamente despreparado, sem conhecer nada, e a gente leva até o ponto que a pessoa sai advogando. Ela está pronta para advogar. Tanto que eu tenho diversos estagiários que foram meus estagiários que hoje estão aí na advocacia ou em algum emprego por conta, né, disso, ou em serviço público também acontece. Então, assim, a gente tem um monte de gente que realmente rompeu, né, para iniciar na carreira e tal, por conta desse treinamento. Muito bom. E deve ter depoimento desse povo. Tem. No meu Instagram tem depoimentos. Eu tenho outros também que eu pretendo pôr no ar em breve, porque daí agora a gente está preparando, né, para fazer um novo recomeçar aí do infoproduto, provavelmente para o início do ano. Boa. Falando até de início do ano, você contou agora uma coisa que eu nunca soube, que o seu lançamento foi em 1º de fevereiro. Isso. É o mês de Brasil não funcionar quase direito, né? Fevereiro. Então. Janeiro, tal, em fevereiro. Então, você, além de tudo, eu fiz numa época de meleca. É isso mesmo. Porque janeiro, normalmente, nas vias de regra, janeiro é o melhor lançamento de qualquer produto, infoproduto. Pois porque a galera fala assim, vamos para uma nova profissão, eu vou tentar novas coisas, guarda, e aí em janeiro compra essas coisas. E normalmente fevereiro não é. E você usou o mês de fevereiro ainda e conseguiu vender. Este produto é melhor do que eu imaginava. Pois é. Eu fiz muito da minha cabeça, né? Ah. Então, assim, hoje eu reconheço isso e procuro agora fazer as coisas de forma diferente. Boa. Eu já lancei advogada, mas era advogada tributária, eu acho. Acho que era tributária. Mas aí era diferente do teu. A gente nem falava com estagiários, a gente falava com quem já estava no mercado há mais de 5 anos. Mais de 5 anos. E pessoas lá para os 45 para frente. A Expert tinha 60 e poucos anos. Sim. Tem muito infoproduto para advogados que já estão na carreira e tal. Já me perguntaram sobre fazer um produto assim. Posso até mais pra frente fazer, porque tem algumas coisas que, né, tô indo aí pra 22 anos. Tem coisas que eu posso eventualmente agregar a pessoas que estão há 10 anos na carreira. Sim. Mas não é realmente o meu foco hoje, porque minha maior experiência realmente é ajudar as pessoas nessa transição. Eu olhando de fora de tudo que você já falou, você é bem focado no direito e sempre falou dos estagiários. E são mais de 20 anos aí treinando estagiários. Não trocaria isso por nada. É um produto que talvez não tenha muito concorrente. A gente sabe que a transformação, porque os seus alunos, os seus Sim, eu tenho os cases. Até porque, veja, o treinamento, né, ele acabou virando ali o infoproduto, enfim, foi adequado para ser o infoproduto, mas o meu treinamento ficou digital. E depois daquele agosto de 2023 que foi tenebroso, que eu tive que fazer a jornada dupla lá e tal, os estagiários que foram contratados depois disso foram todos treinados por esse treinamento online. Assistindo as mesmas aulas. Cara, é muito massa isso, né, também. O manual do funcionário é muito bom, porque o cara sabe o momento de fazer tal coisa e tal coisa. Exato. Assim. E assim, é tudo muito padronizado, né? Só que, olha só como é interessante. Eu normalmente contrato estagiários 2 ou 3 a cada processo de seleção. A gente costuma fazer processo de seleção 2 vezes no ano. Porque tem uma certa rotatividade. Porque como eu preparo,
né? Ajudo esses estudantes a se preparar e, enfim, evoluir. Eles acabam conseguindo outras oportunidades também e querem, às vezes, ter outras experiências, porque eu não pego só estagiários de 4º ou 5º ano. Eu já tive estagiário de 2º ano. E a lei do estágio só me permite ficar com estagiário por 2 anos. Então, você tem ali situação que o sujeito entrou com 2 anos, no 2º ano, ele vai fazer o 2º e 3º ano da faculdade, 4º e 5º ele não tem como continuar com você como estagiário. Ele vai... E às vezes não é só nem que ele não pode, né, que eu poderia contratar o CLT, mas é que ele quer ter outras experiências. Ele tá ali fazendo a faculdade e descobrindo o que ele quer fazer na vida, né? Total. Mas aí eu contrato então, né? Eu costumo ter 2 processos seletivos por ano e eu chamo de safra, né? Ah, fulano é da safra tal, é da safra do 1º semestre de 2022, é da safra do 2º semestre de 2024. Eu tenho essa nomenclatura que eu brinco no escritório, que eu chamo assim. E numa safra, cara, agora eu vejo, por exemplo, quem não assiste a aula de verdade, entendeu? Quem faz de conta que tá fazendo treinamento. Dá pra perceber claramente. Por quê? Tem 2 ali, 2 ou 3. Um vai se desenvolvendo, 2 vão se desenvolvendo bem e um não. Seguiu a receita, mas o bolo não cresceu. Aí eu chamo e falo assim, por que você fez isso assim, assim? Você assistiu a aula tal? Porque eu sei onde tá. Eu sei dizer onde que a pessoa teria aprendido a não fazer daquele jeito ou fazer de outra forma. E aí acaba, né? Eu falei, não, tudo bem, vai assistir de novo, aí volta. Aí, curiosamente, a pessoa, né, assistiu a aula de novo, né? Ela entende onde errou, ela entende como fazer, é lindo. Ou seja, talvez tenha assistido daquele jeito, né? Um olho na tela, o outro, sei lá, no celular gato. Ou no gato. Então, assim, é muito interessante, porque padronizou muito, né, o treinamento que eu dou para os meus próprios colaboradores e acaba que eu consigo entregar isso para pessoas, né, estudantes ou recém-formados no Brasil inteiro. E essa digitalização facilitou tua vida porque uma vez que você pode contratar pessoas estagiários de outras cidades e pode vender também infoprodutos para outras cidades, ao mesmo tempo esse seu aluno pode ser um estagiário seu. Sim, na verdade eu até tenho planos mais para frente, né? É que como eu dei uma segurada, né, na questão do infoproduto para buscar conhecimento mais sobre o ramo do digital, para poder fazer as coisas da forma comercial correta, porque, Pedro, vamos lá. Existe jeito, existe a forma certa, o canal certo de venda e o jeito certo de fazer uma venda para cada coisa. Se você for vender picolé na praia, vai ser no gogó, você vai ter que gritar, ó, picolé! Se você for trabalhar numa concessionária de carros importados, não vai dar para você ficar gritando, ó, carro, BMW, não vai funcionar. Total. Entendeu? Não faz sentido. Então, o digital, ele é só uma forma diferente de vender. E tem suas técnicas, tem suas características, tem seu jeitão. E a gente tem que adequar a isso, tem que, sabe, ver como é que a coisa é feita ali, como que funciona e procurar adequar. Então, eu tô fazendo isso, tô nesse tempo. Mas, sim, o produto ele pode ser vendido e ele pode atender, né, pessoas do Brasil inteiro. E como eu estava dizendo, eu penso mais para frente em ter, com os alunos que mais se destacam, que mais se desenvolvem, ter parcerias ou trazer eles para minha equipe. Porque, veja, eu estou capacitando pessoas. Eu posso simplesmente amanhã ou depois absorver essa mão de obra capacitada. Seja no meu escritório, seja como uma parceria, seja como um escritório de referência. O meu escritório não faz todas as áreas do direito. Nós nem temos a pretensão de fazer todas as áreas. Entende? Porque, assim, não dá. Você tentar abraçar o mundo com as mãos, você vai ficar de mão vazia. Tem uma pergunta que eu queria fazer há um tempo, e foi bom você ter tocado nisso. O seu treinamento vale para qualquer...
é um desenvolvimento do estagiário como pessoa e profissional ou é tecnicamente do seu assunto do escritório? Legal, boa essa pergunta. Tem uma pegada técnica, sim, tá? Que é, o fundamento, a base do nosso direito, que é o processo civil, tá? Todo o restante do direito tem como alicerce, de certa forma, o processo civil. Então, saber processo civil é necessário, ok? Só que o foco não está só ali no técnico, está muito no como trabalhar, ou seja, coisas práticas do dia a dia que, se você mudar de área, se você não estiver falando de processo civil, se for processo de trabalho, vai mudar alguma coisa, mas você tendo aprendido como se virar aqui, você se vira lá. Tá. Entendeu? Interpretação, como escrever. Como escrever, e não só, coisas de ordem prática, por exemplo. Meu curso ele ensina coisas até mesmo assim bem simples, que nenhuma faculdade ensina. Os alunos saem sem saber como fazer. Exemplo, gerar uma guia. Quando você tem um processo, às vezes você tem que pagar algumas custas, você tem que gerar uma guia. Eu ensino os meus alunos a gerarem guias, assim como os meus colaboradores. Uhum. De tempos em tempos, o Tribunal de Justiça, né, ele acorda lá com os ovos virados e resolve mudar o local onde você pega para fazer a guia, muda a guia, muda o código da guia. Eles mudam as coisas. Pra quê? Sei lá. Falta do que fazer, provavelmente. Mas eles fazem isso. Os meus colaboradores, eles, como aprenderam o caminho para fazer, eles conseguem desenrolar o novo caminho. Boa. Então, os meus colaboradores, meus alunos que aprendem a fazer guias no processo civil do Estado de São Paulo, eles vão chegar na hora que tiver que fazer uma guia de um outro estado que é completamente diferente, que tem isso também, tá? Nós não temos um Brasil, nós temos alguns Brasis, né? Porque as coisas... O judiciário é de um jeito em cada lugar. Aí acontece, ele tem que fazer um negócio aqui, ele já aprendeu o caminho das pedras aqui, ele acaba se virando. Entende? Modo Jedi. Porque, na verdade, muito do que você aprende, você não simplesmente replica com exatidão. Se você aprender a fazer 10 receitas culinárias, você começa a inovar, você começa a se sentir em condições de inventar alguma coisa na cozinha. Carpaccio de manga verde com... Cardamomo. Excelente. Tá. Você falando isso, o Facebook, né, Meta, ele sempre faz isso. Sempre troca um botão de lugar. E o Pedro Sobral, que é um professor de tráfego pago, ele fala, cara, desenvolve o modo Jedi. Eu não vou ficar atualizando minha aula toda vez porque mudou aqui, porque pode ser que na minha tela agora esteja assim e na sua já esteja diferente. Então eu vou te ensinar o princípio e você vai seguindo. Perfeito. Ali. Pedro Sobral é ótimo. E é bem isso mesmo. Então, quando os alunos eles aprendem a caminhar, cara, logo eles estão correndo. Massa. Entendeu? Cara, eu nunca te falei isso e agora apareceu aqui. Tem um potencial muito grande o teu produto. Isso eu já falei 1000 vezes que tem potencial. Mas tem uma coisa que eu imagino que os escritórios que pegam estagiários sofram com a transformação desse estagiário. Eu não sei como cada escritório lida com essa transformação. Eu não sei. Mas me parece que é possível que tenha alguma pré-qualificação que você poderia ter para esses estagiários, que uma vez que ele fala assim, não, eu sou o chancelado Flávio, eu fiz o treinamento, recebi o certificado Flávio, agregue no currículo desse cara. Faz sentido para você? Demais. Aliás, é um plano que eu tenho para um segundo momento, né? Que é oferecer o treinamento para os escritórios de advocacia, para que eles possam oferecer para os estagiários que eles contratarem, ou recém-formados. Uhum. Entende? Porque a maior parte dos escritórios não dá esse suporte, não dá esse treinamento, não dá o ensino da prática, e eles querem que os colaboradores já cheguem fazendo. Uhum.
Entende? Mas eu acho que pode ser um movimento seu, do aluno para dentro dos escritórios. Também, Que é uma ideia. Depende do nível que você chega e pode fazer trabalhos com essas universidades, com essas empresas, de o cara chegar e falar... Aí o cara fala, cara, o que esses caras estão vindo com selo Flávio? E o cara fala, cara, eu contratei esse cara e deu bom. Como que é? Isso pode ser um movimento. Isso também é interessante, porque assim, eu sei que tem escritórios em São José que gostam de roubar os meus colaboradores, entendeu? Porque eles sabem que são mais preparados. Sim, é uma escolinha da NBA que tem um intermediário entre sair da faculdade e ir para a NBA e tem um meio do caminho ali. Não sei se você sabe a NBA, mas enfim... É uma liga americana dos esportes mais, do time mais principal. Pô, irado. Então, eu nunca tinha te falado isso, eu entendi que... Mas é uma ideia muito interessante. Cara, eu não sei se pinta um novo quadro na sua cabeça com relação ao potencial que isso tem, não só com relação a transformar um aluno, mas transformar realmente o direito. As defesas, né? Todas as conversas que a gente tem acaba sendo assim, né? Eu saio com um monte de insights e coisas para, né, ver como adaptar ali para usar, porque são ideias ótimas. Essa é realmente muito interessante. É algo para agregar, porque aí eu deixa sei de ser mais um curso. Valor. Deixa de ser um curso e deixa de ser uma transformação individual. Porque aí, imagina, cara, quando você vai contratar, quando a empresa vai contratar, fala... Cara, vê os caras que estão certificados aí, filtra muito mais rápido. Pois é. As empresas vão gostar disso. E aí pode ser algum treinamento, algumas coisas que venham a mais. Então, mais uma... Bem legal, a ideia é boa. E que tá vindo mais por aí? Cara, como eu disse, né? A pandemia foi o início. E aí, dali, a coisa foi, né, mudando. Então, depois... eu, né, me tornei infoprodutor, o treinamento dos meus colaboradores passou a ser digital, hoje eu tenho como ter colaboradores Brasil afora, eu tenho como atender clientes no Brasil inteiro e até no exterior, eu tenho clientes no exterior hoje. E aí, agora a gente está querendo dar mais um passo. O escritório está analisando aí, tá com um projeto que é preparar um agente de IA, né, para uma consultoria trabalhista preventiva. Só que aí, vamos lá, atenção, não dá para, diante de uma situação trabalhista, jurídica, séria, tentar consultar o doutor IA, doutor ChatGPT, pelo amor de Deus, consulte um advogado. Mas, porque as IAs, elas às vezes inventam, elas vão buscar material na internet você tem de tudo. Você tem gente falando coisas corretas e tem gente falando groselha. Então, assim, a IA não vai conseguir fazer esse filtro de perceber que o que alguém tá falando é groselha ou tal. Você pode até dar no prompt dizendo para ele não inventar nada. Ainda assim é um pouco arriscado. Arriscadíssimo. Inclusive tem casos que se tornaram notórios aí, de advogado que ao peticionar pediu pro ChatGPT, né, ou uma IA fazer uma petição, e a IA inventou jurisprudência, inventou coisas, número de processo, inventou um tanto de coisa. E, pô, é um risco isso. Mas teve pior. Teve um juiz que, em vez de dar a sentença, ele jogou na IA. E a IA deu uma sentença. Só que a sentença estava toda errada, porque era baseada numa lei que não existia, um artigo que não existia. Excelente. Entendeu? Hein? Então, assim, a lei falava que canecas brancas escritas network digital não pagam imposto. Aí a sentença veio, não, ela paga imposto se tiver água dentro. Mas isso não estava escrito em lugar nenhum. O ChatGPT, a IA quem criou essa exceção, entende? E é de verdade isso. É sério, aconteceu. Tá. E tudo com argumentos em cima de uma lei que não existia. Todo um concatenado ali, muito bem arrazoado, muito bem feito, mas tudo em cima de uma mentira, de uma coisa que não existia. Tá, aí no teu caso,
eles fizeram lá, mas no seu caso você vai falar sobre trabalhista. A gente está falando de relação empresa, funcionário e leis por cima de tudo isso. O risco de inventar é você tomar processo contra a sua empresa, certo? Exato. Justo. Então não pode ter isso. Então a ideia vai ser preparar uma IA para ela, só trabalhar com fatos, os fatos e os elementos ali fornecidos e chancelados por nós, né? Nosso escritório tem uma larga experiência no trabalhista, né? Nós atuamos nessa área há mais de 20 anos, mas meu sócio, mais do que isso ainda, porque antes mesmo dele ser advogado, ele era preposto de um grupo de empresas e ele acompanhava toda a parte trabalhista. Ele que, inclusive, fazia as audiências como preposto da empresa e tal, ia representando a empresa. Ele lida com isso bem mais do que 22 anos. Né? 22 anos nós temos de advocacia. Estamos indo, né, para 22 anos de advocacia. Ele lida com isso aí, sei lá, uns 25, quase 30. Bom, então a gente vai preparar essa IA com a nossa expertise, com dados que nós filtramos, que nós validamos, que temos, sabe, tranquilidade que aquilo ali está correto, e eliminando também um negócio, Pedro, que assim, que o povo não sabe muito, mas no direito tem, existe um pessoal que é renomado, mas eles dão uma viajada na maionese, sabe, assim, não é que estão errados, mas eles não são práticos. O empresário, ele é prático. O empresário precisa saber de forma prática o que fazer, como fazer. Não dá pra ficar com, sabe, filosofias malucas. Tem vou dar um exemplo, tá? Não é da área trabalhista, mas é um exemplo muito interessante. Existe um crime, tá? Eu não faço criminal, então não me recordo se é crime de motim ou o crime de bando ou quadrilha. Que a lei fala que precisa ser, salvo engano, o número é 3, tá? Mais de 3 pessoas. Se eu te perguntar, mais de 3 pessoas são quantas pessoas, Pedro Braga? 4. Mais de 3 são 4? Você tem certeza? Mais de 3 são 4. Você tá convencido disso? Tô. Tá mesmo? Tô. Já tá começando a ficar em dúvida, né? Então, cara, tem um grande criminalista renomado que ele defendia, né, ou defende, que não precisam ser 4 pessoas. Basta que seja mais que 3. Eu nunca entendi esse trem, cara. É o quê? 3 pessoas e o braço da 4ª pessoa, eles carregam o braço e aí pronto. Como que você tem mais que 3 e não chega em 4 se você tá falando de seres humanos? Você não tem meio ser humano, você não tem como ter meia pessoa. Então não faz o menor sentido na prática. Entende? Esse exemplo do criminal, que é hilário, ele serve pra gente ver como às vezes no direito tem coisas que são muito filosóficas e não são práticas. E o empresário, ele precisa de coisa prática. Então, a ideia é essa IA conseguir responder, tirar dúvidas dos nossos clientes de forma prática. E quando eventualmente o cliente não ficou satisfeito ou a IA não conseguiu, ela remete para a equipe. Para seres humanos. Porque tem casos mais específicos. Exato. Mas a princípio a IA vai conseguir atender um enorme número de clientes num tempo muito mais rápido. Porque se você parar pra pensar, enquanto eu tô aqui, eu não tô atendendo cliente nenhum. Tô aqui contigo, não tô atendendo telefone. E pode ter cliente precisando perguntar e tirar dúvida. Pô, meu funcionário fez tal coisa, o que eu faço agora? Entendeu? Então, essa IA, né? A gente tá trabalhando e agora eu não estou fazendo como eu fiz o Frankenstein. Eu tô procurando profissionais do digital que manjam de IA. Tô conversando com um, com o outro, para escolher o melhor parceiro de negócio, para trazer, para, sabe, produzir realmente isso, fazer isso. E daí depois, né, também com o pessoal de tráfego especializado, pessoal, né, que manja do assunto, botar isso para rodar, entende? Para vender. Massa, né? É um produto que vai facilitar. Perguntas mais corriqueiras, né? O cara bebeu aqui no meu escritório, ele é de justa causa? Eu posso contratar um estagiário por mais de tanto tempo? Essas perguntas devem vir muitas repetidas, né? Aí, os casos mais específicos, aí vai para... Sim, mas assim, não, pelo que eu tenho visto, né, com o pessoal que manja IA, não vai precisar ser algo tão raso.
Dá para a gente conseguir preparar essa IA, né, com o tempo, preparar para que ela responda coisas até bastante complexas. Porque ela pode acessar a legislação trabalhista, as orientações jurisprudenciais, jurisprudência dos tribunais, entende? Convenções coletivas. Então, ela vai ter como utilizar uma base de dados bastante ampla, porém, uma base de dados filtrada, para não ter groselha. Fechada, inclusive, né? E aí, Pedro, né, antes que você pergunte, depois desse produto do trabalhista, a gente pensa em repetir a fórmula em outras áreas do direito. Em especial, questão de contratos. Porque é uma área também que a gente tem grande expertise e a gente vê que o Brasil tem carência disso. O brasileiro, em regra, ele tem uma dor, ele só não tem consciência dela. Ele faz qualquer coisa com qualquer contratinho meia boca, sem tomar certos cuidados, e depois ele sofre porque deu ruim. Sim, já vimos por aqui. Já vimos por aqui casos que acontecem. Não deve ser tão difícil aparecer o cara falar que queria isso, mas não está aqui no contrato, já foi. Cara, estamos chegando ao fim desse episódio. E eu vou fazer a pergunta. Vamos fazer uma pergunta aqui. Qual que você acredita que é o seu superpoder? Meu superpoder? Puxa. Cara, eu não sei se pode ser considerado um superpoder, mas eu voo, né? Não sei se você sabe. Você voa. Não, brincadeira. Não, brincadeiras à parte. Cara, não diria que é um superpoder, mas assim, minha principal habilidade eu acho que é a oratória. Eu tenho uma certa facilidade de falar, né? Mesmo que de improviso. Acho que isso se deve muito à questão da velocidade do meu raciocínio, porque eu sou TDAH, né? Tá. Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uhum. Então, o funcionamento cerebral é muito acelerado. Né, o funcionamento químico cerebral é muito acelerado e com isso acaba tendo uma agilidade de raciocínio também e tal. E eu uso isso principalmente para a habilidade de falar. Então, eu já quase não estou mais no operacional, no escritório, como eu disse, estou mais no estratégico, mas tem algumas coisas do operacional que eu ainda retenho. Um, porque eu gosto, e dois, porque faço bem. Então, negociações, por exemplo, eu tento centralizar. Porque eu fui desenvolvendo essa coisa da negociação. Então, assim, eu percebo quando eu estou conversando com alguém se eu estou caminhando para o fechamento ou não. Ou para perder aquele acordo e não conseguir fechar. Uhum. E eu consigo, em regra, ajustar para que caminhe para o fechamento. E quando eu não consigo reverter, muitas vezes eu consigo identificar o que foi o problema. E quase sempre acaba sendo questão de estado de espírito, humor, o emocional, que não estava numa vibe boa, não estava equilibrado para aquela função, para aquele trabalho naquele momento. Entende? Porque tem isso, né? Às vezes tem trabalhos que você tem que deixar para depois, porque você não está no melhor momento para fazer. Tem que saber reconhecer, né? Essas... não digo limitações, mas assim... Os momentos. Os seus momentos, né? Então... Boa. Temos perguntas. Temos perguntas? Temos perguntas. Bora lá. Sucesso. Agora sim, André Arruda bateu palmas. Essa galera do Network do Digital é demais. Boa. Aqui, já pensou em... André Arruda. André Arruda, pera lá, tem que fazer... Desculpa te cortar, mas nós falamos na primeira vez que conversamos. Ah, boa. André Arruda, esse garoto, ele é um case de sucesso do meu treinamento. Top. Tá? Esse garoto, quando ele entrou no meu escritório, ele não tinha experiência. Fala, André Arruda. E ele... As primeiras petições, cara, ele fez, mas assim, muito ruim. Ruim com força. E aí eu achei estranho. E aí eu tentei olhar com um olhar diferente e percebi uma coisa que eu não esperava. Ele não escrevia mal, ele escrevia era bem demais.
No começo, o estagiário ele faz petições mais simples. O André ele escrevia de uma forma meio tipo literatura, poesia, sabe? Um texto que não era retilíneo, não era simples. Era um texto mais intrincado. E para as petições mais simples, isso não funcionava. Entendeu? Petições em soneto. Quase isso, né? Ele tentava fazer petições. Então, não dava certo. E aí, o que eu fiz? Chamei ele e falei assim, aí, filhão, seguinte, isso aqui não tá dando certo, não tá legal. Bora ajustar. Você vai fazer agora assim, assim, assim. Dei as orientações para ele simplificar. Cara, pouquíssimo tempo, o menino virou. Ele mudou, ele começou a fazer o que era simples de forma simples, pegou a manha, passou a fazer rapidamente petições, tanto que em pouco tempo ele já estava assim, batendo recorde de volume, entendeu? Fazendo maior volume do que outros colaboradores. E aí eu comecei a delegar coisas mais complexas. E aí ele conseguiu desenvolver um texto mais maduro, um texto com a habilidade que ele tem para escrita, mas assim, apropriado e sem também parecer uma literatura do século XV. Na estrutura que funciona no jurídico. Mas assim, um texto mais rebuscado, um pouco mais elaborado, em petições mais elaboradas, que precisam ser assim. E no simples ele conseguiu fazer o beabá. Boa. Então assim, o garoto, nas primeiras semanas, assim, né, putz, parecia que não ia dar certo, mas a gente conseguiu reverter. E passou pelo seu treinamento, imagino, do seu produto, do seu infoproduto. Sim, o treinamento digital. E ó, André, parabéns, tá indo muito bem, guri. Top, demais. É bom quando o chefe fica orgulhoso, né, cara? É muito massa. Já pensou em oferecer seu curso como extensão após a graduação ou no último ano? Já me deram essa sugestão. Confesso que eu só realmente não regacei as mangas ainda para ir atrás do que precisa, que é me informar, né, sobre os requisitos para esse curso ser considerado uma pós ou curso de extensão. Excelente, eu preciso ver isso. É que eu aprendi que no digital você tem que fazer uma coisa de cada vez. Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não vai. Entendeu? Total. Então, assim, o meu foco agora é adaptar o produto para a venda no perpétuo, que foi o que eu esbarrei, que não deu certo. Então, adaptar para a venda no perpétuo, talvez produtos menores, separar esse produto, picotar ele para ser produtos menores que compõem um produtão, né, um produto maior, entende? Porque às vezes a pessoa tem uma necessidade pontual e não de tudo aquilo. O produto ficou muito grande, o treinamento ficou muito extenso. Então, adaptar isso para a demanda, para que o público almeja, o público busca, e aí eu posso ir evoluindo depois e fazendo produtos até maiores e talvez, como sugeriu aí a pessoa, transformar numa pós ou numa extensão. Carol que perguntou. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala no digital de fazer uma coisa por vez, são produtos diferentes. Nesse caso, talvez valha colocar alguém para sondar isso, porque eles se conectam, né? Então, a faculdade está treinando o aluno. Então, as faculdades podem trazer alunos para você. E, ao mesmo tempo, você pode linkar com a ponta de lá da empresa. Então, quando você vende teu infoproduto, você pode falar para o cara que está comprando, olha, eu tenho inclusive um banco de dados de empresas que estão contratando. E aí essa empresa conecta, esse aluno entra num banco de dados das empresas que estão querendo contratar os alunos Flávio. Pô, aí agora você foi para um outro nível, você já está na ideia do fazer o banco de dados. É excelente a ideia, mas daí, pera, eu preciso fazer ali por partes. Por partes. Mas Porque, né? você pode deixar alguém cuidando de falar com empresas, tipo, ou empresa tal, você tem estagiários aí? Tá bom, me manda suas vagas aqui que eu vou colocar no meu banco de dados, tá bom? Tá bom. Aí você tá vendendo o seu infoproduto falando para os alunos, olha, eu tenho um banco de dados de X empresas aqui que está sempre contratando. Pedro, conversar com você é um problema, cara, porque assim, eu sempre saio daqui com um monte de Tá ideias e isso é ruim. A verdade é que isso é ruim. Botar carne de churrasqueira demais, às vezes, é muito ruim. É horrível, ideias boas são horrível. Mas nesse caso eu tô falando pra você porque você pode levar o teu infoproduto, já construir com essa ramificação, entendeu? Aham.
Como tem sido sua experiência em contato com este pessoal do digital? Cara, tem sido, assim, muito bom. Eu acho que, assim, bendito foi o dia que você resolveu mandar mensagem lá no meu WhatsApp, convidando para o primeiro encontro, e eu ter aceitado. Dou graças a Deus por isso, porque as pessoas que eu conheci nesse 1 ano e pouco ajudaram muito eu expandir a mente e ir modificando e adequando uma série de coisas. Meu produto, em parte, para minha advocacia, né, para o meu escritório também, mas até para minha vida. Então, assim, o convívio com esse pessoal tem sido revigorante, eu diria. Porque eu sou um cara tradicional, eu sou um cara conservador, eu não sou moderninho. De um Então, assim, curso tradicional e de uma profissão tradicional, né? Uhum. Exato. E aí, o convívio com esse pessoal tão moderno, tão, sabe... Eu posso falar porra louca aqui? Não, Pode, né? pode, Não pode. tô aceitando. Esse pessoal, sabe, com uma visão tão diferente, assim, acaba Legal. expandindo a minha visão, né? Ou, como disse o Cali ontem, expandindo o repertório, né? E isso é bom demais, porque você vai se renovando, tendo ideias e isso oxigena, né? Você vai aprendendo também coisas novas, coisas que eu nem sabia que existiam. Eu aprendi com o pessoal do network do digital. Top. Aí tem Vlad, com algum sobrenome, Dr. Flávio Melhor. E Douglas Moreira, Dr. Flávio Top. Legal. Cara, muito bom. Tem alguma coisa de tudo que nós falamos que você queira juntar ou queira ainda trazer para a mesa aqui? Vlad, que você falou aí, deve ser um rapaz ucraniano. Morou comigo na minha casa. Gente boníssima, Vlad. Um abraço. Acho que é um Okrimenko, assim. Okrimenko. Tá. Okrimenko. Alguma coisa assim. Eu nunca consegui pronunciar o sobrenome dele. Boa. Mas vamos lá. Você quer trazer mais alguma coisa para a mesa pra gente? Sim, eu acho que assim, o resumo de tudo que a gente conversou, eu acho que a principal mensagem que fica nós temos que estar sempre abertos para o novo, para se desenvolver, para aprender, entendeu? O ideal é que a gente não fique esperando uma pandemia para ter que andar, né? Para andar, ou o colapso da equipe porque saiu um monte de gente, para inovar, para poder fazer as coisas diferentes. O melhor é que a gente realmente vá se mantendo ativo e procurando aprender a cada dia, né? E se desenvolver, enfim, e se renovando. E não tem idade para isso, Pedro. Não tem, acho que não tem limitações para isso. Eu só acho que tem que ter bom senso. Porque tem gente que quer se inovar, daí cai no ridículo, porque daí exagera. O que é bom senso para um advogado, hein? Ah, velho, você não querer... Veja, você trocar todo o papel por tela, tudo bem, mas na hora que você for no banheiro limpar o bumbum, não tenta limpar com a tela, não. Usa papel mesmo, sabe? Cara, excelente, cara. Não, mas sério, sabe? É um exagero, às vezes, de querer modernizar tudo demais e digitalizar tudo demais. Pera, calma. Sabe? A gente não pode perder o lado humano. Tem um cara do digital que fala que ele gosta do presencial, então ele organiza encontros de network do digital no presencial. E ele não topa, não tanca fazer o negócio se for numa tela de Zoom. Entende? O futuro é presencial. O futuro é presencial. Então, assim, eu acho que tem que manter o contato humano, tem que manter certas coisas com tradição e da forma como funciona, mas trazendo novidade. Então, eu não acho que temos que modernizar tanto a profissão, por exemplo, da advocacia, a ponto dela se tornar superficial. Eu acho que a gente tem que manter o apreço pelo estudo, o trabalho duro, sabe, a leitura, tudo isso. Não dá para terceirizar tudo para IA. Mas você utilizar ferramentas, eu acho que é top.
Eu acho que isso faz sentido e todo mundo tem que se aprimorar nisso, sabe? Saber usar ferramentas e se modernizar um pouco. Excelente. Muito obrigado pelo podcast. Tô muito feliz Eu que que você veio. agradeço. Foi um prazer enorme estar contigo. Top. Pela segunda vez. Pela segunda vez.